Então, boa noite, pessoal. Eu vou falar sobre inovações tecnológicas no tratamento do diabetes, tá? Então, eu sou Mônica Lenz, eu sou farmacêutica, eu sou formada pela UFMG, tenho um pouquinho de tempo de formada, eu formei isso em 1988, se não me engano, 34 anos de formada. Eu sou educadora em diabetes pelo International Diabetes Federation, pela Sociedade Brasileira de Diabetes. Estou atualmente sou acadêmica de nutrição, tá? Estou na metade do meu curso. Sou divulgadora científica sobre diabetes. Sou empreendedora, sou influenciadora digital também. Tenho canal no YouTube, tenho Instagram, tenho mais de 200 vídeos no YouTube, tenho mais de 112 mil inscritos no meu canal. Eu sou palestrante também de grandes indústrias farmacêuticas. Sou professora, tenho vários e-books já editados. Eu sou membro ativo do Departamento de Farmácia da Sociedade Brasileira de Diabetes. Sou cofundadora do Diabetes Brasil Influencers, que a gente reuniu os influenciadores digitais em diabetes para melhorar aí o acesso ao tratamento das pessoas que têm diabetes no Brasil. Para a gente começar a falar sobre inovações tecnológicas, eu tenho que falar sobre o que é a internet das coisas. E você sabe o que é a internet das coisas? Então, a sigla em inglês, né, IoT, que é Internet of Things, é chamada de conhecida aqui também como internet das coisas. O que é isso? Então, o conceito de internet das coisas é o quê? Tudo que é conectado à internet, então, tudo que é conectado à internet, além de smartphones e computadores. E minha filha comprou semana passada uma lâmpada, para vocês terem ideia, e ela muda de cor, e ela consegue ligar, desligar, mudar a cor usando o smartphone dela. Então, isso é a internet das coisas. Então, ela usa o quê? A conectividade, né? E a capacidade da computação para fazer com que, como eu falei, uma lâmpada, itens comuns, se tornem dispositivos que geram, trocam, consomem dados com intervenção humana mínima. Então, minha filha, hoje, ela faz cromoterapia, segundo ela vai fazer 17 anos, ela faz cromoterapia usando essa lâmpada e que, deitada na caminha dela lá, não precisa nem levantar, ela liga, desliga, muda a cor e tal, e tem várias cores. Então, existe uma sociedade americana de internet que ela fala o quê? Que um dispositivo de internet das coisas da saúde, ele pode ser um relógio, que é rastreador, a gente tem smartwatches aí hoje, a gente tem sapatos que acompanham a frequência cardíaca, né? Então, a gente tem vários exemplos de aparelhos que fazem parte da internet das coisas. E para a gente fazer uma linha do tempo, para a gente entender aqui, né? A gente começou em 1984 com o primeiro computador pessoal, que era o Macintosh, que foi lançado pela Apple. Tem muita gente aí que nem sabe o que é isso, né? Porque eu comecei a divulgar conteúdo de diabetes usando o Orkut. Então, não sei se as pessoas ainda sabem o que é o Orkut. Em 1996, a gente teve o lançamento dos primeiros telefones celulares. Eles eram grandes, pesados, a gente tinha que levar 2 baterias. Eu já andei com isso, eu andava até virada, assim, pesado, colocava na bolsa a bateria, que a bateria acabava rapidinho. E se você desse uma bolsada na cabeça de alguém, você conseguia machucar, porque a bateria era pesada. Em 2008, veio o lançamento do primeiro smartphone, que foi o primeiro Apple, né? Então, primeiro iPhone, eu acho que foi o iPhone 3, se não me engano o nome dele. Eu cheguei a ter um, tá? E hoje a gente tem aí, né? Siri, fala Google, e aí, Alexa, põe a música tal para mim. Alexa, acende a luz. Alexa, desliga a luz. Alexa, faz isso. Alexa, faz aquilo. Então, isso é a internet das coisas. Veio para facilitar a vida das pessoas através da inteligência artificial. E qual que é a importância hoje, então, dessa internet das coisas, né? Primeiro que a gente tem o quê? Registro autônomo de informações. Então, a vantagem de usar a internet das coisas, uma das vantagens é essa, então, de registro autônomo de informações. A gente tem facilidade no compartilhamento de dados, então, a gente pode compartilhar dados, uma pessoa com diabetes, por exemplo, eu posso compartilhar os dados da glicemia dela, tanto com o médico, com a equipe de saúde, tanto com o pai, a mãe, o cuidador, ou o filho que cuida de um pai idoso, né? Então, tudo isso, eu posso estar em casa, meu filho está na escola, eu acompanhar como é que está a glicemia dele. Monitoramento contínuo do paciente, né? Permite também isso. Então, acompanhamento contínuo do paciente.
Maior acesso à informação sobre saúde. Então, a gente tem também levar a educação. Eu falo que o maior gargalo do tratamento de diabetes hoje não além do acesso, né, das medicações de ponta e tal, mas é levar informação. Porque não adianta eu dar uma Ferrari para alguém dirigir se eu não ensiná-la a dirigir, né? Eu já tive um exemplo disso comigo, prático. Uma vez eu fui dar uma aula em Santa Catarina, desci no aeroporto de Navegantes, que a minha vivência com diabetes começou em Santa Catarina, e eu sou mineira de Belo Horizonte, e o primo do meu marido deixou um carro para mim emprestar para ir lá ver minha sogra no interior de Santa Catarina. Só que a chave não tinha chave, era uma chave aquelas chaves que você põe lá só de presença, né? E eu não sabia ligar o carro. Então, não adianta eu ter um carro desse se eu não souber dirigir um carro desse. Outra vantagem é que é o armazenamento automático na nuvem desses dados todos. Então, o acesso é mais rápido, mais confiável, né? Tem um histórico médico mais completo, então, as pessoas, outros profissionais da equipe de saúde podem acessar esses dados e terem aí mais assertividade no tratamento, em diagnósticos. Então, você tem também um empoderamento do paciente, ou seja, você dá poder ao paciente tomar decisões mais assertivas. Também tem o fortalecimento de ações, o quê? Preventivas e de autocuidado, aquilo que eu falei, o paciente, ele começa a se ver melhor, e aí ele tem o quê? Uma condição de ter um autocuidado melhor. Com essa história toda aqui, Rodolfo, como é que eu consigo tirar essa telinha aqui de cima? Vê se consegue clicar na tela. Eu acho que sai. Essa- Ontem eu fiquei na mesma dúvida também. tá aqui, tá aparecendo, tá tampando meus slides. Aí eu não consigo ler qual que é o título que eu coloquei aqui. Desculpa, gente. Tá, mas a internet das coisas, ela tá compartilhando ainda? Tá compartilhando ou não? Tá, sim, professora. Ah, tá, obrigada. Então, a internet das coisas e a telemedicina nasceram, então, para quê, né? Para o uso de tecnologia de informação e de comunicação. Travou aqui. Então, a gente tem hoje registros de exames digitais, raio-x, tudo. Você não precisa levar papel mais para o médico, né? O médico acessa lá seu prontuário no computador e ele consegue ver os exames que você fez. A gente tem hoje marca-passos cardíacos também, que são dispositivos de internet das coisas, Internet of Things, IoT, né? Que se você consegue coletar, armazenar e enviar informações com tempo real, né? Então, você consegue ver todo o sistema cardiovascular desse paciente. Você consegue prever as situações que esse paciente pode passar antes de acontecer. Tomar decisões também mais assertivas. A gente tem sensores ingeríveis, você consegue fazer exames hoje menos invasivos. Você ingere um sensor e esse sensor pode coletar sinais vitais, pode detectar câncer coloretal e fazer tratamentos também. Às vezes leva alguma droga ali dentro desses sensores que vai ser disponibilizada, vai ser liberada naquele local que você quer. Então, são robozinhos inteligentes que a gente consegue levar e acompanhá-los. Também existe hoje, ainda mais com a Covid, monitoramento da higiene das mãos, né? Então, sistemas que você sabe se o profissional de saúde está lá, se ele realmente higienizou a mão, ou se a mão dele está suja ou se está contaminada. Então, é muito interessante como é que a gente consegue ter várias coisas ao mesmo tempo. Mas e aí? O que a gente tem que tomar cuidado, né? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Então, o maior desafio hoje é a segurança dos dados, porque os dados estão na nuvem e a gente sabe que há vazamentos de vez em quando, mesmo o próprio Facebook já teve vazamento, então o WhatsApp às vezes tem vazamento, então a gente pode ter vazamento desses dados e esses dados podem ser compartilhados com outras pessoas. A gente também tem que lembrar o quê? Que as informações sobre saúde dos pacientes, elas são o quê? Sigilosas. A gente não pode passar. Cada paciente é um paciente, esses dados têm que ficar entre a equipe de saúde e o paciente. E no Brasil, a gente tem o quê? O Código de Ética Médico fala sobre o sigilo médico-paciente. Então, não é só o Código de Ética Médica, mas o Código de Ética Farmacêutico, com a telefarmácia, todos os profissionais que trabalham com outros pacientes, atendem outras pessoas, eles têm que ter esse sigilo médico-paciente. Você não pode falar de uma pessoa para outra. E a gente tem o quê? A LGPD, que entrou em vigor em 2020, né, 18 de setembro de 2020, que é a Lei Geral de Proteção aos Dados, que levou o quê? A proteção maior dos dados pessoais das pessoas. Então, hoje,
quem libera dados sem consentimento, né, que você tem que ter o consentimento para coletar os dados, primeira coisa que você tem que fazer, e se você liberar esses dados sem o consentimento, você tem uma responsabilidade e você vai ser responsabilizado por esses dados que estão sendo expostos. Deixa eu tentar tirar esse negócio aqui de cima. Não sai, não tem jeito. Bom, vamos lá. Anyway. Então, como é que é essa internet das coisas na saúde, na questão do diabetes hoje, né? Então, o monitoramento, a maior mudança de paradigma com a internet das coisas para quem tem diabetes hoje é o monitoramento contínuo de glicose, que a sigla em inglês é CGM, tá? Que é Continuous Glucose Monitor. Então, esse primeiro dispositivo que foi liberado pelo FDA foi em 1999, né? Mas ele ainda não tinha capacidade de quê? De compartilhar dados, enviar dados para smartphone, para tablet, para smartwatch. Ele fazia monitoramento contínuo e eram monitores, eram aparelhos grandes, a pessoa ficava com ele 3 dias, depois ele tinha que tirar aquele aparelho, colocava no computador, lia os dados para falar, igual que a gente faz o Holter, né, que é o monitoramento de hipertensão também, que você põe um aparelho e fica com ele 3 dias. Então, esses monitoramentos contínuos, eles eram assim, tá? Hoje, a gente tem o quê? Equipamentos menores, que as pessoas ficam com eles, e os dados também podem ser compartilhados entre a equipe de saúde, entre os cuidadores, pais de crianças, filhos com pais que estão com diabetes. Eu tenho até um caso interessante, eu tenho uma paciente que ela não se cuidava, o filho me ligou, quero que você atenda a minha mãe, e aí eu sentei com ela para conversar antes deles irem ao médico e tal, que não sei o quê. Falei, não, você pode colocar um Libre nela, né, e aí você lá, ele mora em Goiânia, ela mora aqui em BH, lá de Goiânia você consegue monitorar como é que está a glicemia dela, que ela tinha que fazer uma cirurgia e não tinha o controle glicêmico adequado. Então, aí ela ficou assim, apavorada, né? Meu Deus, ele vai saber lá de Goiânia como é que está a minha glicose aqui? Então, e aí eles registram esses padrões e você consegue perceber se tem alguma coisa errada e tomar decisões mais rápido para evitar complicações ao longo do tempo. Então, esses monitores contínuos, eles permitem o quê? A gente pensar que diabetes é uma doença crônica, como o Rodolfo estava falando aí, né? Ela precisa ser acompanhada diariamente, tá? Então, assim, só se controla aquilo que se mede. Se você não adianta você ter melhor medicação se você não fizer o controle dos níveis de glicose no sangue. Você não vai ao laboratório todos os dias coletar sangue para saber como é que está a sua glicose. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que a glicose, ela varia toda hora, todo minuto, ela não é constante, tá? A gente tem que lembrar que a gente tem o nosso pâncreas, quem não tem diabetes, ele produz e secreta uma insulina que é chamada de insulina basal, que é para cobrir os níveis de glicose entre as refeições. E quando a gente se alimenta, a gente tem o quê? O bólus, a gente tem uma hiperinsulinemia, que é para retirar aquela quantidade de glicose do alimento que a gente ingeriu o mais rápido possível da corrente sanguínea, mantendo os níveis de glicose nos níveis adequados. Porque a gente não pode ter níveis de glicose zerados também, senão a gente entra em estado de hipoglicemia. E esse estado de hipoglicemia, ele pode levar ao coma e à morte. Então, o que a gente tem hoje aí de medidor de glicose, né? A gente tem hoje o Eversense, tem o Freestyle Libre, tem outros no mundo aí. No Brasil, a gente tem o Freestyle Libre e o Guardian. O Eversense, ele te coloca implante, a gente faz um implante de um sensor que fica 6 meses no subcutâneo, e põe um transmissor em cima de onde foi feito o implante. Esse transmissor você tira, carrega e coloca, e ele vai transmitindo diretamente para o smartphone, para o aplicativo do smartphone, os resultados a cada 5 minutos. Imagina você ter um controle desse. Ninguém faz a cada 5 minutos um teste de ponta de dedo, por exemplo. Então, inclusive, fica muito caro. Mas esses tipos de monitores, hoje, que são inteligentes, eles conseguem fazer isso. A gente ainda não tem o sensor do Libre no Brasil, que faz esse tipo de transmissão. A gente tem que fazer o escaneamento. O Libre você coloca no braço, tem que pegar o smartphone ainda e fazer a leitura, tá? Então, a gente não tem ainda pelo smartphone ou pelo leitor, mas já está chegando. Então, já existe nos Estados Unidos, na Europa,
o sensor que transmite a cada 5 minutos o resultado para o smartphone, para o aplicativo do smartphone. Então, você tem, assim, imagina, 96 leituras por dia, mais ou menos, né? Ele faz a leitura 5 minutos, a cada 15 minutos ele transmite. Então, você tem 96, como se você estivesse fazendo o livre hoje, como se você estivesse fazendo aí 96 pontas de dedo durante as 24 horas do dia, tá? Vamos falar de freestyle livre, que é o mais conhecido no Brasil, é o mais acessível também, tá? Porque a gente tem dois no Brasil hoje, que é o Guardian, que é da Medtronic, que é mais usado para quem usa bomba de fusão de insulina, tem a 640G e a 780G, que foi lançada ano passado. Então, a gente tem o Freestyle LibreLink App, onde permite o monitoramento remoto dos corredores, aquilo. Meu filho está na escola e está transmitindo para ler. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tem alguns dispositivozinhos que foram desenvolvidos na China, se você colocar no sensor do Libre, essa transmissão para o smartphone, ela se torna automática, tá? Em vez de você fazer escaneamento. Então, para quem tem criança, ou tem um idoso que está acamado, você quer acompanhar e tal, é muito legal. Então, quem que são esses, né? Essa monitorização de glicose, ela mede que é a glicose do líquido intersticial, e ela pode ser realizada em tempo real ou também de forma intermitente. Hoje, o Libre aqui no Brasil, ele é de forma intermitente, ele mede a cada 5 minutos, mas ele só transmite, ele só forma um resultado, o algoritmo ele faz uma média desses 3 medidas, e a cada 15 minutos ele te dá um resultado, tá? Mas os próximos sensores Libre que vão chegar no Brasil, eles vão ser em tempo real. O Guardian, da Medtronic, é em tempo real. Você tem o que com isso? Qual que é a vantagem de usar isso? A melhora do controle glicêmico, promove redução de variabilidade glicêmica. Eu vou falar sobre variabilidade glicêmica, porque hoje é isso que está em voga. Não adianta só eu fazer teste de glicose pré-prandial e pós-prandial, ponta de dedo, mas a variabilidade glicêmica vai levar a gente ter um nome que chama tempo no alvo, daqui a pouco a gente vai saber sobre isso. Promove redução de riscos de hipoglicemia e hiperglicemia, porque quando a gente fala de diabetes, a gente está muito ligado em quê? Vamos falar de diabetes tipo 2 em hiperglicemia, as complicações da hiperglicemia, mas a gente esquece de pensar nas complicações da hipoglicemia também, porque a hipoglicemia ela pode levar também a transtornos neurológicos, pode levar ao coma, levando até à morte. Então, as hipoglicemias a gente esquece, né? Eu já, uma vez, quando eu comecei a trabalhar com diabetes, eu fui para um congresso em São Paulo e tinha uma menina que estava com a gente, ela tinha diabetes tipo 1, era eu, mais uma farmacêutica, que é da Associação de Diabetes lá de Curitiba, e tinha uma menina que trabalhava na associação também, e ela preferia aplicar insulina para evitar a hiperglicemia e ter hipoglicemia do que deixar ter a hiperglicemia. Só que as hipoglicemias também são prejudiciais para o organismo. Tá? Então, a gente tem que deixar isso muito bem claro. E essa questão dos monitores contínuos de glicose, deixar isso muito claro. Então, o que é o líquido intersticial? A gente tem aqui um vaso sanguíneo, onde vão haver trocas de oxigênio, gás carbônico, substâncias, vitaminas, sais minerais, micronutrientes, né? Mas para esses micronutrientes entrarem nas células, eles saem do sangue e eles vão para onde? Para o líquido que fica o quê? Entre as células. Então, esse líquido é uma solução aquosa transparente e ela fica entre as células e ele é composto de aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, coenzimas, neurotransmissores, sais minerais, produtos residuais das células e hormônios. E essa composição vai depender de qual local que está esse líquido intersticial. Então, a gente tem que lembrar, a gente tem os vasos linfáticos, a gente tem o fluxo sanguíneo aqui, onde vai haver trocas. E essas trocas são realizadas entre o sangue e as células, antes disso, eles passam no líquido intersticial. E a medida da glicose, a glicose sai do líquido, só para a gente voltar aqui, a glicose sai da corrente sanguínea, a glicose ela é absorvida da parte do intestino, a gente tem a metabolização do alimento todo que a gente ingeriu, então ele passa do intestino, vai para a corrente sanguínea, essa glicose, e ela vai para dentro da célula com a ajuda da insulina,
né? Se eu não tenho insulina, ela fica na corrente sanguínea. Ela só vai passar para a políquota intersticial, ela vai passar para a políquota intersticial, tem um delay aqui. Então, o nível de glicose na corrente sanguínea é em tempo real, quando a gente faz glicemia capilar, do que no tempo, do que no líquido intersticial, tá? Só que hoje os algoritmos desses medidores de glicose, desses monitores contínuos de glicose, eles conseguem fazer a prevenção, né? Eles conseguem lembrar, eu esqueci a palavra aqui agora, mas eles conseguem ver como que vai estar a tendência dessa glicemia. E aí a gente vai falar de variabilidade glicêmica. Para a gente falar sobre variabilidade glicêmica, a gente tem que falar do quê? De tempo no alvo. E você sabe o que é tempo no alvo hoje, né? Hoje, então, em voga, não adianta só eu ter controle de glicemia pré-prandial, glicemia pós-prandial, hemoglobina glicada, se eu não falar de hipoglicemias, e se eu também não falar de variabilidade glicêmica. E para falar de variabilidade glicêmica, eu tenho que falar de tempo no alvo. O que é isso? Então, o tempo no alvo é o percentual em que os pacientes mantêm a glicemia dentro de uma faixa-alvo. Esse intervalo alvo hoje, esses estudos mostram que eles têm que estar entre 70 e 180 miligramas por decilitro de sangue. Deixa eu ver se eu consigo abrir um zoom aqui para chamar uma coisa aqui que eu acho que dá um... aqui. Não vou conseguir, peraí. Não sei se está dando, acho que vocês vão conseguir ver aí. Então, a gente tem 3 gráficos aqui, tá? Entre 70 e 180, os 3. Mas olha para você ver, esse paciente aqui, ele está 0% fora do tempo no alvo. Ele está com hiperglicemias muito altas. Esse paciente aqui, ele fica 50% dentro do tempo do alvo, que é a faixa verde, e ele fica 50% fora da faixa alvo. Esse paciente aqui, ele fica o quê? 100% dentro do tempo no alvo dele. Então, hoje, o paciente tem que ficar o quê? Entre 70 e 180. Quanto maior o tempo que ele ficar dentro dessa faixa-alvo, menos complicações ele vai ter. Os estudos já mostram isso. E por que eles mostram isso? Então, qual que é o que tem a ver, né, o monitoramento contínuo de glicose com a hemoglobina glicada, tá? O que a gente precisa saber sobre isso? Eu tenho aqui 4 pacientes com hemoglobina glicada de 7,6% a 7,7%, mas com variabilidade glicêmica diferentes. Olha para vocês verem. Esse paciente aqui tem uma hemoglobina glicada de 7,7%, e aqui o tempo no alvo de 70 a 180 miligramas por decilitro de sangue, mas ele tem muitas hiperglicemias, né? Ele não está dentro do alvo adequadamente, né? Esse paciente também tem uma hemoglobina glicada de 7,7, e ele está muito mais dentro do tempo do alvo do que esse paciente aqui. Esse paciente, por exemplo, está 7,6 percentual de hemoglobina glicada, e ele sai fora do tempo no alvo muito mais tempo do que ele está dentro do alvo. E esse outro aqui, ele está 7,7, ele está quase 90% fora do alvo. Então, hoje a gente vê que a hemoglobina glicada, ela mede o quê? A estimativa, né, de glicemia, de concentração de glicose na corrente sanguínea nos últimos 2, 3 meses. E eu tenho pacientes com variabilidades glicêmicas diferentes e com a mesma hemoglobina glicada. Então, hoje deixou de ser o padrão ouro teste de hemoglobina glicada. O que os estudos mostram, então? Que o tempo no alvo, quanto mais dentro do alvo eu estiver, né, eu posso ter uma hemoglobina glicada mais baixa. Então, a hemoglobina glicada tem limitações, ela não me dá aquela certeza de que aquele paciente está realmente bem controlado. Então, o que hoje os estudos mostram? Se eu ficar 70% dentro do alvo, ou seja, 17 horas aproximadamente do dia, dentro do alvo, aqui, né, entre 70 e 180 miligramas por decilitro de sangue, menor são as complicações que eu vou ter ao longo do tempo. Então, eu tenho... Esse é o padrão ideal, tá, gente? E os estudos mostram que quanto maior o tempo no alvo, menor a hemoglobina glicada. Então, se eu diminuo a hemoglobina glicada, cada 10% que eu aumento de tempo no alvo, eu diminuo a hemoglobina glicada em 0,8%. Isso são os estudos que estão mostrando. Cada hora extra do tempo no alvo
eu tenho impacto positivo no controle da glicose. Passar mais tempo no alvo pode reduzir complicações de saúde ao longo do tempo. Se eu estou diminuindo a hemoglobina glicada, tem estudos que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que vão mostrar também o quê? Que eu vou ter menos complicações ao longo do tempo. Né? E por que é 70% do tempo no alvo? Porque 70% no tempo no alvo, eu tenho uma hemoglobina glicada de aproximadamente... Não quer passar aqui. Travou. Vamos passar aqui. Aqui vai. Clica em cima da tela, Mônica, que aí de repente Já passa. foi, já Isso. foi. Então, assim, se eu tenho 70% dentro do tempo no alvo, eu tenho uma hemoglobina glicada aproximada de 6,7. Então, eu tenho o quê? Uma hemoglobina, uma glicemia média estimada de cerca de 150 miligramas por decilitro de sangue. Então, esse é um paciente que vai estar bem controlado e vai ter menos complicações ao longo do tempo. Tá? Então, a meta de 70% foi escolhida justamente por essa forte relação aí, uma hemoglobina glicada próximo de 7%. E os estudos mostram, principalmente o KPDS, que foi feito lá no século passado, mas é um estudo que ainda até hoje a gente usa e está muito em voga, que se eu diminuo 1% da hemoglobina glicada, eu consigo diminuir 37% das complicações microvasculares, 43% das doenças vasculares periféricas, 14% dos infartos agudos de miocárdio e 12% dos acidentes vasculares cerebrais. A gente sabe hoje que mais mata, né, que leva a óbito o paciente que tem diabetes, são os eventos cardiovasculares. Então, se eu diminuo a hemoglobina glicada em 1%, eu tenho uma redução de 21% de mortes relacionadas com diabetes tipo 2. O que a gente tem, então, de monitoramento contínuo de glicose no Brasil hoje? Aqui está. É o Freestyle Libre, como eu tinha falado para vocês antes, e o Guardian, que é da Medtronic. O Freestyle Libre é da Abbott e o Guardian, que é da Medtronic. Tá? O Guardian está muito relacionado, porque ele transmite os resultados já direto para a bomba de insulina, a 640G e a 780, que foi lançada agora, no final do ano passado. Não vou entrar muito em detalhes do Guardian, porque bomba de insulina é um negócio que tem que saber falar, e é um negócio que não mostra muito a realidade de quem está na farmácia, né? São pouquíssimas as pessoas que têm condição de usar uma bomba de insulina hoje, está custando aí uns 20 mil reais, um custo mensal de tratamento na faixa de uns 2.000, 2.500 reais. Então, tem gente que entra na justiça e consegue receber, judicializando, mas ele transmite, só para você saber, ele transmite a leitura, né, tá vendo aqui tem o capilar, que está no líquido intersticial, e ele transmite, esse aqui é o transmissor, esse aqui é o sensor, eles são separados, o transmissor você tem que carregar, ele transmite os resultados a cada 5 minutos para a bomba de insulina. A gente tem o Freestyle Libre, que hoje você pode fazer o escaneamento, né, que é um sensor de tamanho da moeda de R$1, e você pode fazer o escaneamento através ou do leitor, ou do medidor do smartphone, baixando o aplicativo. Então, está aqui, né? Aqui essa partezinha, o sensor aqui, o leitor, né, que escaneia o sensor, ele também faz teste de glicemia capilar, além de fazer teste, aqui tem uma entradinha aqui, além de fazer o teste de glicemia capilar, ele também consegue fazer testes, tem atiras específicas, né, para fazer teste de cetona também. Então, ele é pequeno, ele é o tamanho de uma moeda de R$1. O Libre 2, que deve chegar no Brasil esse ano ainda, ele é um pouquinho menor ainda, então vai diminuindo o tamanho. Você vai escanear, tem que escanear, você tem que passar ou o leitor ou o smartphone para fazer a leitura a cada 8 horas. A cada 8 horas, você tem que fazer a leitura do sensor, tá? Porque ele tem memória para 8 horas de leitura. Se você não fizer isso, você perde essas leituras e aí não tem, você perdeu essa memória. Então, ele fica a cada 14 dias, não sei se está dando para ver, aqui tem o filamento que penetra na pele, né? Penetra na pele a cerca de 5 milímetros, e ele tem uma espessura bem fininha, bem fininho, então, assim, eu já usei para testar, você não dói e tal,
pode entrar na água, pode tomar banho, pode mergulhar até 1 metro e pode ficar até 1 hora dentro da piscina, por exemplo, no mar, tá? Ele dura 14 dias, ele faz as realizações a cada 1 minuto, então, eu falei errado, a cada 1 minuto ele faz uma leitura, mas ele só transforma essas leituras a cada 1 minuto, a cada 15 minutos, tá? Ele armazena até 8 horas de dados. É possível tomar banho, como eu falei, nadar, praticar exercício físico, e o sensor é resistente à água. Só cuidar para não bater na parede, né, e aí arrancar o sensor do braço. Meu marido já fez isso, porque ele tem diabetes tipo 2, ele é insulinizado, já usou, e aí, às vezes, ele batia e aí perdia o sensor que você colocou há 2 dias, por exemplo, e aí dá vontade de chorar, né, porque um sensor desse está na faixa aí de uns R$ 300, então são R$ 600 por mês de tratamento, tá? Na caixinha vem o sensor e vem o aplicador. Então, você põe o sensor, abre o aplicador, tira o lacre aqui do sensor, conecta e aplica no braço, e ele já gruda, ele tem um adesivo, você cola o adesivo, e aí você começa, ele demora 1 hora para poder, para o algoritmo também, para ele acertar a leitura do líquido intersticial com a glicemia capilar. Então, você tem aqui hoje, se você pegar o sensor, mesmo o smartphone também, ele te dá isso, você tem passado, presente e futuro, tá? Então, você tem um gráfico com os dados do passado, né, do seu dia inteiro, você pode ver os dados do seu, até 90 dias ele guarda o leitor do livre, então, até 90 dias, você tem um histórico aqui nesse gráfico de 8 horas, primeiro gráfico você tem 8 horas de leitura. Você tem o futuro, que ele trabalha com setas de tendência, então você sabe se a glicemia está subindo rapidamente ou não, está descendo rapidamente, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E você tem também a glicemia atual, daquele momento que você escaneou. Eu voltei de vez para frente. Então, tanto o smartphone como o leitor, eles têm as mesmas informações, né, passado, presente e futuro. Então, você tem previsibilidade, né, porque o algoritmo ele consegue prever, né, mesmo com o delay que existe no líquido intersticial para a glicemia capilar, você consegue ter uma previsibilidade. Você entende para onde sua glicose está indo, se ela está subindo, está descendo, através das setas de tendência, que está aumentando rapidamente, está aumentando ou não, ela está estável, se ela vai ter uma tendência de hipoglicemia rápida ou mais vagarosa. Você vê a velocidade dessa tendência, você consegue antecipar e tomar decisões, né? Então, você previne hiperglicemias e hipoglicemias, você tem um controle melhor dessa variabilidade glicêmica, conseguindo fazer o quê? Fazendo correções, você consegue manter mais tempo a glicose no tempo no alvo. O Libre ele tem 3 plataformas, que é o LibreView, que é para acesso de profissionais da área de saúde, inclusive farmacêuticos podem ter acesso e acompanhar os seus pacientes por aqui, são farmacêuticos clínicos, que têm pacientes com diabetes, querem fazer um acompanhamento mais de perto, ele consegue saber o que está acontecendo através do LibreView, é só baixar o aplicativo ou pelo computador também tem acesso. Quem vai escanear tem que ter o LibreLink, tá? Então, o paciente vai escanear, vai usar ou o smartphone, ou se ele não usa o smartphone, porque o smartphone está ligado ao LibreLink, se ele usa o scanner, ele vai ter que transmitir, passar as informações do scanner, do leitor, para o computador, tá? E também tem o LibreLink Up, que conecta o quê? Os cuidadores conseguem ver como está essa questão. Imagine que seu filho está na escola, está com uma sensação de hipoglicemia, você da sua casa, do seu trabalho, ou viajando, você consegue perceber isso, entrar em contato com a escola e tomar uma atitude. Então, é muito interessante. Os aplicativos estão disponíveis tanto no Google Play como na App Store, então é só baixar todos os 3 aplicativos. Então, a questão do líquido intersticial, o sensor, ele conecta na pele, ele tem ali um filamento de 0,4 milímetros de espessura, tem 5 milímetros de comprimento, vai entrar na superfície da pele, vai ficar ali entre as células, né, no líquido intersticial aqui, a glicose sai do sangue, passa para o líquido intersticial e ele vai fazer essas leituras. Então, esse nível de glicose ali
vai levar alguns minutos antes para a diferença do interstício, porque aqui, quando a gente faz teste de glicemia capilar, ele está aqui naquele momento. E quando a gente está fazendo, ele tem que ver a tendência. Então, hoje, com inteligência artificial, isso é possível fazer essa leitura e tirar essa diferença dessas leituras de glicemia, tanto comparando com a glicemia capilar, quanto com a glicemia do líquido intersticial. A glicemia não, a glicose do líquido intersticial, a glicemia é no sangue, né? Esse aqui é o conector, é o que eu falei, um transmissor inteligente, que não foi desenvolvido pela Abbott, mas foi desenvolvido na China e é vendido no Brasil, onde as pessoas acoplam no sensor do Libre, aqui, ó, acoplam no sensor do Libre, e ele já transmite, tem um aplicativo próprio do MiuMal, e ele, Miau, desculpa, lembrei do MiuMal, que era uma série que passava quando eu era criança. O Miau, e que ele liga o transmissor liga as informações do sensor direto para o smartphone, para o aplicativo próprio do Miau. A gente tem também outros aplicativos que podem fazer as leituras, então a gente tem aqui o MySugar, né, que faz acompanhamento do DocCheck Guide, DocCheck Guide Me, então são coisas que vieram para transformar a vida de quem tem diabetes. A gente tem aí, então, eles fazem registro de refeição, fazem contagem de carboidrato, mostram gráficos também, eles estimam, fazem o tempo no alvo, dependendo da quantidade de teste que você faz, eles estimam a hemoglobina glicada, então, tem análise diária, semanal, mensal, fazem backup dos dados na nuvem, tem integração com a Apple Health e com o Google Fit também, isso, mas usando testes de ponta de dedo. Então, não é só... a gente tem testes de ponta de dedo também que estão mais inteligentes. Esses resultados, eles são enviados através de Bluetooth, tá? Para o aplicativo no smartphone. Então, você vai desligar, ele já fala, transmitindo, você já configurou, transmitindo para o smartphone fulano de tal. E aí, os dados já estão lá, formam gráficos, é muito legal também. Então, dá mais assertividade no tratamento. A gente tem também o Glic, que é um dos mais antigos hoje. O Glic, ele também registra alimentação, ele faz cálculos de dose de insulina através da fator de sensibilidade que já foi prescrito. Então, você já coloca o fator de sensibilidade de insulina, você coloca aqui que você está se alimentando, ele faz a contagem de carboidrato, ele calcula a dose de insulina ultra rápida que você tem para aplicar no bolo de correção de carboidrato. Então, ele também faz cálculo de dose de bolos de gordura. Ele tem uma tabela com mais de 1.500 alimentos para fazer contagem de carboidrato. Então, você informa, eu coloquei 2 colheres de sopa de arroz. Ele já sabe quanto de carboidrato tem ali, ele já faz o cálculo para mostrar para você. Esse aplicativo, desde 2009, ele é recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes, e ele foi desenvolvido pela doutora Carla Mello, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela tem DM1 há quase 50 anos, se não me engano, tá? Sem complicações, e ela que desenvolveu esse aplicativo aqui para uso de pessoas com diabetes. Ele é liberado hoje para uso de médicos e nutricionistas, e até agora em 2023, os farmacêuticos também vão poder ter acesso a acompanhamento dos seus pacientes através do Glic. Existe esse aqui, que é o DiabTrend, que é um aplicativo húngaro, tá? Que eu já fiz até um trabalho para eles. Você aponta a câmera do celular no prato de comida, ele consegue identificar o alimento, então vai fazer o reconhecimento do alimento, ele vai fazer a estimativa do tamanho da porção, vai fazer o cálculo automático da quantidade de carboidratos, tá? Ele tem previsão de nível de glicose no sangue com 4 horas de antecedência, então são inteligências artificiais que estão vindo para mudar a vida de quem tem diabetes cada dia. Ele tem integração com o Enlight, que é um outro medidor contínuo de glicose também, um monitoramento contínuo de glicose que não existe no Brasil, e com Freestyle Libre, tá? E outros aplicativos de saúde, então ele também possibilita que o profissional de saúde tenha relatórios, acompanhe o paciente mais de perto, para ter tomadas de decisões mais assertivas. Gente, para finalizar, então, como a internet das coisas, né? A internet das coisas, ela veio para quê? Para aumentar o autocuidado e dar autonomia para o paciente,
para ele ter um tratamento mais assertivo, para ele se conscientizar do quê? Do estado dele de saúde e, assim, ele ter um melhor tratamento, melhor condição de saúde, porque a gente sabe que o Ministério da Saúde fala, a Organização Mundial de Saúde fala, não é a ausência de uma enfermidade que você vai ter saúde, você pode ser saudável mesmo tendo uma enfermidade, desde que você esteja bem mentalmente, fisicamente, né? Então, é por aí, tá certo? Era isso que eu tinha para falar, minhas redes sociais estão aí. Está contigo, Rodolfo. Tem perguntas aí? Como é que tá? Deixa eu abrir aqui. E aí, pessoal, perguntas, dúvidas sobre tratamento em diabetes mellitus? Aproveitem, a hora é agora. Vocês estão aqui diante de uma das maiores especialistas no assunto no mundo. Então, quem tiver perguntas aí, abra o microfone. Para com isso, né? Aí também não, né? Então, quem tiver perguntas aí, abra o microfone. Fique à vontade, o Arlindo, Bianca, Bruna. Tem uma pergunta aqui do, acho que é Herbert Ferrão, aqui. O SUS não fornece o sensor? Existem alguns projetos regionais, tá, Herbert, que estão fornecendo, mas ele não fornece. Normalmente, quem consegue pelo SUS hoje no grosso, né, é via judicialização, tá? Mas eu acho que Brasília, na cidade de Brasília tem alguns locais muito, assim, muito pontuais que eles têm fornecido para pessoas com diabetes tipo 1, para ter o melhor controle, tá? Porque a gente sabe que quanto maior o tempo de diagnóstico, maior é a chance de você ter uma hipoglicemia assintomática. E as hipoglicemias são muito, dão um problema, acho que mais severos e até porque são a curto prazo, não são a longo prazo como as complicações pela hiperglicemia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Fantástico. Porque o sensor livre dura apenas 14 dias. Eu não sei se é questão de memória, mas ele só consegue fazer a leitura por 14 dias. A cada 14 dias tem que usar 2 sensores por mês. Vamos falar assim, tá? Eu não sei te precisar por que dura só 14 dias. O Eversense dura 6 meses. Tá? Não sei qual que é a diferença de tecnologia. Como você vê o impacto da inclusão das canetas de insulina no SUS e o papel do farmacêutico? Bom, a caneta de insulina, se a gente for olhar, elas são... primeiro que a gente está falando de canetas que são descartáveis. Então, você não vai ficar reutilizando essas canetas. Então, a precisão de aplicação da dose é muito maior, tá? Agora, o farmacêutico tem que orientar esse paciente. Eu dei uma aula sábado passado agora, e a gente vê muito paciente guardando caneta com agulha. Guardar caneta com agulha, vaza a insulina, entra ar, dá erro de dose. Então, a gente tem que estar sabendo muito, nós farmacêuticos, para orientar esse paciente para o uso correto dessa caneta. Segundo que as agulhas são descartáveis, né? Não reutilizar agulhas, tá? Um outro detalhe é que pacientes que têm dificuldade visual, acuidade visual baixa já, o que acontece? Com a caneta, ele consegue, cada clique é uma unidade. Então, fica muito mais fácil para ele contar as unidades do que ele conseguir colocar a quantidade de unidades corretamente na seringa. Então, ele tem uma assertividade melhor de tratamento do que usando seringas, tá certo? Você se respondeu. É o Leonel que está perguntando. Ah, Leonel, agora que eu vi. As indústrias têm pesquisado tecnologias para produzir uma insulina via oral? Sim, tem. Já vi estudo sobre isso. A gente tinha insulina inalada no Brasil, né, que é aspirada, né? Eles chamam de inalada para mim é pelo nariz, mas ela é aspirada, mas ela foi descontinuada no final de 2021, se não me engano, no ano passado. Mas são insulinas de ação ultra rápida, porque a gente sabe que, primeiro que se a gente for olhar o pulmão tem se a gente abrir um pulmão de uma pessoa, ela tem uma superfície do tamanho de uma quadra de tênis, tá? Então, a absorção via pulmão é muito mais rápida. Mas o preço que chegou aqui no Brasil estava muito alto, e aí não sei se foi por isso que eles tiraram, mas eles continuaram, tá? Quem tinha isso aqui era a Bion. Mais alguém, pessoal? De algum estado para baratear para a população? Pois o preço é tabelado, tá? Hoje só vende em grandes redes, então Raia, Drogasil, Pague Menos,
Panvel, são só grandes redes que vendem o freestyle livre no Brasil, não é qualquer farmácia que você vai achar, e o preço é tabelado. Pontualmente, uma coisa que eu já questionei a eles, pontualmente algumas dessas drogarias resolvem fazer uma promoção delas, tá? Então, tem que ficar de olho, tem um cupom de desconto. Como fazer um projeto de atenção farmacêutica para esse público? Isso aí, depois entre em contato comigo que a gente conversa, que isso aí dá mais umas 3 aulas, viu, Rodolfo? Com certeza, com certeza. O professor Leonel também vai comentar alguma coisa hoje, mas os dois aí que eu confio plenamente para Aproveita aí também, ajudar ó, todo mundo aí. puxa do Leonel aí também, que eu sou do varejo, o Leonel é do SUS, então a gente tem aí, né? Eu vim do Visões varejo. complementares, né? Eu vim do varejo, a minha experiência é de varejo. Já é prática em algumas localidades a dosagem de insulina através do SUS? Eu não sei informar. Leonel, responde aí, por favor. SUS é com o Leonel, gente. Agora, Ei, posso Paulo falar... Vicente aí. Saudade, hein, Paulo? A gente se viu lá em novembro, lá em Foz, né? Você conhece Sobre a dosagem de algum? insulina, Mônica, Hã? sobre a dosagem de insulina, exame laboratorial, no SUS, pelo menos aqui no Rio, difícil encontrar. Eu não sei informar. E aí a gente tem que lembrar que o SUS é municipalizado, então cada caso é um caso, cada município é um município, né? Então, às vezes Com tem certeza. projetos. A aula que eu dei sábado passado agora me perguntaram: mas aqui tem o Glargina, eu posso pegar na farmácia de Minas, aqui em Belo Horizonte, né, aqui em Minas Gerais. Mas é padronizado aqui há muito tempo. Tá? Já foi incorporado pela Conitec, já foi incorporado pelo SUS, mas ainda não foi feita a licitação para entrar em análogos de insulina basal no SUS. Obrigado pelo convite, Rodolfo, e precisamos, estamos aí. Obrigado, Mônica.